pessoal, hoje eu vou contar um pouco da história para vocês da Primeira Guerra Mundial, tá? Bem-vindo ao Mundo Mente, primeiramente. Primeira coisa que você tem que saber, ela começou em 1914 e terminou em 1918. Quais fatores desencadearam essa guerra? O imperialismo, primeiramente, era disputa por território. A França disputava territórios ali na África e na parte da Ásia. Pra você tem uma ideia, a gente tem aqui, em pleno 2025, a Guiana Francesa, que ela faz divisa com o Brasil e pertence à França. O nacionalismo, que era defender o seu país, seus interesses. Esse na época aqui era bem forte. A corrida armamentista, que era a produção de armas de defesa, navio, submarino. Isso aqui já estava acontecendo antes de começar a guerra. Aí só teve um ponto-chave que foi o motivo para começar a guerra. As alianças. Primeiramente, a Tríplice Aliança era composta por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. A Tríplice Entente era França, Reino Unido e Rússia. Na Tríplice Entente, o Reino Unido também fazia parte e logo depois a Itália começou a fazer parte dessa Entente, que é a nova, que pode-se dizer que é a nova Tríplice Aliança, tá? O ponto-chave foi o assassinato do arquiduque, que era o herdeiro do trono do Austro-Hungário, foi em 28 de junho de 1914. Isso aí foi o ponto-chave para começar a guerra, porque já está no meio do ano, em 1914. A guerra começou em 1914, pra você ter uma ideia. Aí descobriram que foi um estudante sérvio que assassinou o arquiduque. Aí a Áustria exigiu a resposta da Sérvia. A Sérvia é um país aliado da Rússia, que a Rússia também fazia parte da França e do Reino Unido. Só que eles não obteram o retorno. Daí começa a Primeira Guerra. A Áustria declarou guerra à Sérvia. Nessa daí, as potências já estavam desenvolvendo armas, mas já estavam em paz. Estava desenvolvendo blindados, aviões, só que nenhum atacava o outro. Em 1870 e 1871, a Alemanha e a França tinham uma rivalidade. O assassinato do arquiduque foi um pretexto para começar a guerra. Eles queriam ver quem era mais forte, quem tinha mais pessoal em exército. Isso aí. Traição. Por que eu acho que foi traição? Depois que as potências declararam guerra à Itália, declararam guerra, quer dizer, eu coloquei a vírgula aqui depois, tá? A vírgula devia ser aqui antes. A Itália ficou neutra até 1915 e mudou de lado, sob promessas do aliado, do inimigo, que ela ia receber territórios. Só que a Itália, para ela, a aliança quer dizer defesa e não ataque. Mas se você faz parte de uma aliança, você assinou lá o tratado e foi se atacar um, atacar todos, então ela deveria estar fazendo parte também. E não ficar neutra e entrar no grupo inimigo. Em 1917, a Rússia estava sofrendo com a queda da monarquia no seu país e desiste da guerra. Ela assinou um tratado de paz com os alemães. Esse tratado se chama Brest-Litovsk. Foi quando estava acontecendo a Revolução Russa e logo após ela criou a União Soviética. Foi logo depois da Primeira Guerra Mundial que a União Soviética foi criada. Com a saída da Rússia, viram a França e o Reino Unido viram ela como traidora. Depois que ela saiu, os Estados Unidos entraram na guerra e logo depois o Japão. Os Estados Unidos entrou com o pretexto de que os alemães tinham atacado o navio de carga deles que levava a matéria-prima para a Inglaterra. Só que a Alemanha já tinha avisado que o Pacífico lá era deles, só que aí também eu acho que foi um pretexto também para os Estados Unidos também querer esse gostinho de guerra também. Porque eles já estavam sabendo que a parte lá já era da Alemanha. Já estavam sabendo que eles iam atacar. E esse da União Soviética aqui, ó, no próximo eu explico para vocês. Vamos lá. O Japão entrou, porque ele entrou para se aliar com a França e o Reino Unido. Queria territórios da Alemanha Oriental, que é esses aí que vocês estão vendo aqui,
da China, Ilhas Carolinas, a Itália mudou de lado com promessa que esses novos aliados da Itália seriam a França e o Reino Unido, que prometeram para eles que a Itália ia ter territórios da Áustria. O Reino Unido entrou para proteger o território da Bélgica, porque a Alemanha Ocidental já tinha invadido, já tinha tomado posse da área já. E vocês podem ver que a Alemanha ela tem duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Antigamente, tá? Hoje não tem mais não, só é uma Alemanha só. Tem até aquele famoso muro. A mortes. Aproximadamente 40 milhões de soldados e civis morreram por causa da guerra. E nessa da guerra também tinha gripe, que foi em torno de 1918. Também ajudou a alavancar os números. Trincheiras, isso aí é um assunto bem importante. Vocês também não podem esquecer. Ele foi logo depois do comecinho da Primeira Guerra, que declararam guerra. São valas, o que são trincheiras? São valas que os soldados ficavam dentro para atacar o inimigo e também se proteger. Só que era totalmente desumano. Tinha soldados mortos, comida, rato, eles não podiam sair. Soldados ficavam com a bota, ficaram meses com a bota molhada. Tinha que amputar o pé. Se você for pesquisar, é totalmente desumano. Durante essas guerras, e também tinha longos trajetos. Vocês podem ver aqui, ó, essa parte de cima é a parte da Alemanha, essa parte de baixo é a parte da França. Esse aqui é a divisão de país. Esse aqui é a fronteira entre a Alemanha e o país. Esses camisinhos aqui são as valas. E dentro de algumas pode cair dentro de um túnel, pode cair dentro de uma armadilha. Então isso aí morreu bastante gente. Imagine aí, aqui um monte de soldado, tudo morto aqui, ó. E o cheiro que tava aí. E em 1917, essas trincheiras elas não duraram muito, mas o que durou foi bastante devastador. Em 1917 a Rússia saiu, não é? Ela saiu por causa que estava acontecendo o problema no seu país. A Alemanha, ela assinou o tratado. Também tinha as tecnologias da bélica. Essas tecnologias já vinham com os caminhões blindados. E você dentro daquelas varinhas lá, com o caminhão blindado não era nada. E também tem o uso de gás que os alemães jogavam. Esse gás irritava os olhos. Aí você tá lá dentro, lá, um buraco fundo, dependendo de alguns lá era 5 metros, 3 metros. Você jogava lá até sair o soldado, tava quase morrendo já. Isso levou o fim das trincheiras, mas em 1917, a guerra começou em 1914, até isso aí morreram 10 milhões dentro das valas, dentro. Imagine fora. Aí aqui as imagens, você vê. O fim era apenas o começo. Por que eu acho que o fim era apenas o começo? Olha só, pessoal. A guerra terminou com a assinatura do Armistício de Compiègne pelos envolvidos de 11 de novembro em 1918. O que quer dizer isso aqui? Que nessa data, 11 de novembro de 1918, a Alemanha, a Áustria, a Itália, a França, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, eles assinaram o tratado, que um acordo de paz, só que não era fim da guerra. Nessa daí, a Alemanha teve que assinar o acordo, por quê? Porque sua economia já estava indo ao colapso e ela perdeu seus aliados. A Itália tinha saído, a Áustria também e os outros países também que estavam junto. Com a destruição que a guerra causou e a dissolução das potências, foram criados novos países. Aqui foi quando alguns aliados que estavam junto com a Alemanha desistiram da guerra. E nesse de desistir, quando eles assinaram o tratado, alguns países e alguns da Tríplice Entente pegaram alguns territórios seus. Nessa daí veio o Tratado de Versalhes, 28 de junho de 1919, assinado em Paris. Responsabilizou a Alemanha pela guerra, incluindo condições de redução do exército, perca de territórios e
obrigou ela a fazer os pagamentos das reparações da guerra, entre outros, e que levou à estabilidade e contribuiu para a Segunda Guerra Mundial. Imagine isso, o país já está todo destruído, você vai ter que pagar o conserto do outro, não vai poder repor seu exército, que é de defesa do país, e os territórios que você já tinha conquistado, você vai ter que dar para outro. Nessa daí, contribuiu para a Alemanha se revoltar e acontecer a Segunda Guerra Mundial. Só que aí tem um porém, pessoal. Culpar a Alemanha, que foi tudo, a Primeira Guerra. Só que se você for ver, lembra que quem foi que assassinou o Arquiduque? Quando começou a Primeira Guerra, o pontinho, o ponto-chave para começar a Primeira Guerra, foi o estudante da Sérvia. E quem declarou guerra a primeira vez? Quem declarou guerra foi a Áustria, que declarou guerra à Sérvia. Nessa daí, para mim, eu acho que a Alemanha ela não é totalmente responsável pela guerra. Ela não pode ser responsabilizada sozinha, o que ela não atuou sozinha. Só que ela foi até o fim. Ela começou e foi até o fim. Aí, com essas restrições no Tratado de Versalhes, ela se revoltou, porque a culpa foi toda para ela e ela já estava toda acabada. Porque a Tríplice Entente, que começou os Estados Unidos e Japão, quando começaram a entrar, nessa daí foi ficando mais forte o inimigo e ela também foi ficando sozinha. Por isso que eu acho que ela não é tão responsável sozinha, por causa dos fatos, beleza? Ah, mas teve Hitler. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1935, mais ou menos, porque eu não vi ainda, pessoal. Terminou em 45. Essa aí foi também uma das piores. Também teve os Estados Unidos atacando o Japão também, que aconteceu também. Só que aí teve um problema. A Primeira Guerra Mundial, o cabo, quando vocês falam de Hitler, ele estava na Primeira Guerra Mundial, só que estava como soldado, não como comandante. Aí na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu de comandante, ou de soldado, ele virou comandante. Show. Aí é o fim, tá, pessoal? Esse aqui é minha conclusão. Se vocês também não tiver de acordo, pode também escrever nos comentários. O que vocês acham? Vou até colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal. A Segunda Guerra também foi marcada por vestígios deixados da Primeira Guerra Mundial, como a vingança de Adolf Hitler contra os termos do Tratado de Versalhes. Só que tem um aqui, eu não sei qual é o arquivo, eu sei que ele fala que ele era soldado na Primeira Guerra Mundial, eu não sei onde é que eu vi, e desse de soldado para a Segunda Guerra ele virou comandante. Pode ser que ele descobriu como como é que se pode dizer, os pontos fracos dos inimigos durante a guerra. E nessa de Segunda Guerra Mundial, pessoal, tem um filme bastante conhecido. O Enigma. Opa! Não, não é esse aqui não. É o Jogo da Imitação. Desculpe, pessoal. É o Jogo da Imitação. Esse aqui ocorreu durante a guerra, pessoal.
Isso aqui, quem tava vencendo eram os alemães. Eu chuto que já era já tava na Segunda Guerra Mundial. E esse aqui, o responsável por criar a máquina para descriptografar as mensagens da Alemanha. Aí descobriram onde é que eles iam atacar. Se não fosse essa máquina aqui, a Alemanha tinha vencido. Pode ter certeza. E você pode ver que a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi totalmente destruída. E na Segunda ela voltou foi com tudo. Tudo mesmo. Que ela estava conquistando tudo. Tem filmes também que retratam o Adolf Hitler, que é a história dele. É muito bom. Desculpa se eu não sei escrever o nome aqui direito. A Queda. Vocês podem pesquisar A Queda. É muito bom esse filme aqui. Que é a história dele. Também mostra a história por que ele se matou. Muito boa essa história aqui. E esse aqui, O Último Homem. Ele é muito bom. Esse rapaz aqui, ele era médico. Ele era responsável por cuidar. Só que a situação lá na hora, ele não atirava. Você for ver o filme dele, é baseado em fatos reais, ele não atirava. Muito bom. Até O Último Homem. Se você quiser saber sobre a Primeira Guerra Mundial, assista A Queda, que é do Hitler, e Até o Último Homem. Muito bom isso aqui. Você vai ter aqui. Tem vários. Só que esses são os mais marcantes que já vai direto na história e não tem enrolação. Foi realmente como aconteceu. E é isso aí, galera. Tá? Qualquer dúvida, se quiser outros assuntos também, eu posso pesquisar. Porque esse aqui foi um resumo do resumo. Se a gente fosse aprofundar, aí a gente vai ter que ver todos os países que estavam envolvidos, por que estava envolvido. Alguns tinha influência em território, outros tinha não territórios e também não pessoas, mas o material. Aqui tem minério, então vamos proteger isso aqui porque a gente quer isso aqui de minério. E é isso aí, pessoal. Eu vou tentar toda terça-feira, né? Postar esse conteúdo. Toda terça-feira eu vou postar sobre história. Aí cada dia eu vou focar mais em um assunto, tá? Para não ficar muito enjoativo. Também, se vocês quiserem saber sobre curiosidades também, você pode escrever nos comentários. Tipo um programa que eu assisti sábado mesmo, foi no SBT. Foi muito legal também, que o Geraldo Luiz falou sobre o Datena. Meu, foi muito bom. E é isso aí, pessoal, tá? Qualquer coisa pode mandar nos comentários. Sobre conteúdos novos, se tiver sugestões também, pode mandar aqui também, tá? Valeu!